Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Então, estamos aí finalizando o capítulo 4 do nosso livro, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a utilização das máscaras, né? Os vários meios e momentos da história em que esse elemento foi utilizado, principalmente nas artes cênicas, nas artes de representações, como no caso do teatro. Hoje nós vamos conhecer algumas novas informações e curiosidades sobre a utilização desse elemento, tá ok? Então vamos lá. A máscara surge como objeto ritualístico ainda na pré-história, representando muitas vezes figuras e mitos da natureza, rituais e cerimônias religiosas. Utilizavam a máscara como objeto sagrado e de comunicação espiritual. Em um contexto ritual, a pintura facial pode também ser entendida como máscara ritual. Os egípcios criavam máscaras funerárias, como a do faraó Tutankhamon, datada do século XII a.C. Na África, máscaras eram utilizadas em rituais, danças e cerimônias. No nosso livro a gente pôde conhecer um pouco mais, não foi? Sobre as máscaras utilizadas na arte africana. Então, de modo geral, na arte africana havia um laço entre o mundo humano e o mundo espiritual. O uso da máscara como elemento cênico, ou seja, utilizado para representação, surgiu no teatro grego por volta do século V a.C. O símbolo do teatro, que são aquelas duas máscarazinhas, uma com a expressão mais contente e a outra com a expressão mais triste, amedrontada, né? Então, esse símbolo foi criado em alusão aos dois principais gêneros da época, que era a tragédia e a comédia. A tragédia tratava de temas referentes à natureza humana, bem como o controle dos deuses sobre os destinos dos homens, enquanto que a comédia funcionava como um instrumento para críticas. No Japão do século XIV, através do teatro No, máscaras eram utilizadas como recurso cênico, dramatúrgico e estético. A partir do século XV, a comédia dell'arte populariza o uso da máscara através de um teatro popular, improvisado e cômico. Então vamos ver um pouco mais, principalmente sobre as máscaras gregas, né, que são as mais comentadas, que mais tiveram influência na história das artes cênicas. As máscaras gregas são os símbolos máximos do teatro na Grécia Antiga e também do apogeu dessa civilização a partir do século V a.C. Esses acessórios tiveram origem nas festas dionísicas e em seguida foram incorporadas aos principais gêneros de peças daquela época, que eram a tragédia e a comédia. Ou seja, as máscaras evoluíram, passando de artefatos ritualísticos para itens teatrais. Durante as celebrações a Dionísio, que duravam 6 dias, aconteciam procissões e, com o auxílio de fantasias e máscaras, seus fiéis entoavam cantos líricos, que mais tarde evoluíram para a forma de representação totalmente cênica através de peças clássicas. De que eram feitas e para que serviam as máscaras. A máscara teatral grega era confeccionada de materiais como folhas, madeira, argila e couro. Eram feitas de modo que toda a face do ator ficasse coberta, exceto os olhos e a boca. E tinha diversas funções em cena, como, por exemplo, conferir ao ator traços expressivos mais acentuados para que todo o público pudesse assimilar as intenções e o caráter do personagem. Os teatros eram a céu aberto e aglomeravam muita gente. O público ficava longe do palco e por isso era necessário evidenciar as características dos personagens utilizando máscaras, como espécies de um amplificador das suas expressões. Os artefatos também possuíam um cone que se encaixava na boca, servindo como uma espécie de megafone, para que a voz ficasse mais alta e as pessoas que estivessem mais distantes conseguissem ouvir a voz do artista. A máscara do machismo.
Um fato crucial que consolidou o uso das máscaras no teatro grego era a total exclusão da mulher na participação da polis, que era a cidade, né? A comunidade organizada formada pelos cidadãos. Isso é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres e iguais. É chocante, mas na sociedade que influenciou o mundo de hoje, as mulheres não eram consideradas cidadãs, ou seja, elas não poderiam atuar nas cidades, porque nas cidades-estados gregas as mulheres sequer tinham direitos políticos. O papel feminino estava restrito aos deveres domésticos e de procriação. Por esta razão, as máscaras muito coloridas, com perucas, podiam representar personagens de ambos os sexos. Ou seja, como as mulheres não podiam participar do teatro, então os personagens femininos eram representados por homens, que aí tinham que usar máscaras e perucas para poder representar esses personagens. O teatro na Grécia Antiga. Não se pode dizer com exatidão quem criou o teatro, mas podemos acreditar que uma semente de videira deu origem a essa arte. O teatro na Grécia Antiga teve suas origens ligadas a Dionísio, que era uma divindade da vegetação, da fertilidade e do vinho, do caos, da festividade, e cujos rituais tinham caráter orgásticos. O teatro se consolidou entre 550 a.C. e 220 a.C., sendo cultivado em especial em Atenas, e espalhou-se por toda a área de influência grega, desde a Ásia Menor até a Magna Grécia e o norte da África, certo? Então ele foi mais cultivado, mais praticado em Atenas, né? E depois acabou se espalhando por todas as outras regiões, certo, gente? Então esses são alguns fatos históricos aí sobre a história da utilização de máscaras, um pouco da história do teatro, um pouco da relação do uso de máscaras com o machismo e a exclusão da mulher da sociedade, né? Que isso é muito importante a gente conhecer e ampliar os nossos conhecimentos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. A partir da próxima aula nós daremos início ao capítulo 5, na página 51 do nosso livro, tá bom? Então um beijo, tchau, tchau!